Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar de Simetria da Bia Carvalho, que é parceira lá do Instagram, mas tem alguns livros que merecem ser falados em vídeo também, e é o caso de Simetria. Bom, se vocês olharem bem pra capa, vocês já vão julgar este livro pela capa, não façam isso, ele não é um romance hot. Eu vi alguns comentários lá no post do Instagram, dizendo que pela capa não leria. Então eu achei melhor fazer uma resenha dele mais completa. Porque, gente, já começo avisando, preparem os bolsos, porque se vocês forem como eu, vocês vão gastar dinheiro. Porque por causa de Simetria, eu comprei As Brumas de Avalon. Mas vamos lá, vocês vão entender. A gente vai acompanhar a história do Rafael e da Nadine, que são dois adolescentes. O Rafael, ele perdeu os pais, ele tem 16, 17 anos, ele perdeu os pais, não tem muito tempo, e ele acabou indo morar nas ruas, e o pai dele era lutador, eu acredito que boxeador, e ele ensinou o Rafael a lutar, e ensinou ao Rafael como deveriam ser as lutas, né, pra ele não aceitar qualquer tipo de luta, pra ele, como é que funciona, que você não bate na pessoa quando a pessoa tá no chão, esse tipo de coisa aqui, a gente sabe como funciona. Mas o Rafael, ele se vê na rua, sem ter o que comer, sem ter onde morar, sem ter nada disso, então ele acaba aceitando lutar de forma desonrosa. Afinal de contas, todos nós precisamos comer. Então ele começa a entrar nessas lutas, tipo o Clube da Luta, meio ilegais. E até o momento em que ele chama a atenção de um cara. Esse cara vai mudar completamente a vida dele. Que ele vai pegar o Rafael e vai oferecer pro Rafael casa, comida pra ele e pro Johnny, que é o irmão que ele cria, que ele encontrou na rua, que também não tem família. Então ele cria um menino, e é por causa do menino que ele luta e aceita fazer algumas coisas que ele não faria se não precisasse. E ele então aceita esse contrato e vai morar, né, na casa desse cara. E chegando lá, ele conhece o lugar onde ele vai ficar e ele conhece a Nadine. A Nadine é uma menina de 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, que vive naquela casa, é sobrinha deste cara. Se eu não me engano, é Frank o nome dele. Mas vamos apagar porque eu não lembro o nome dele. E ela é uma menina sonhadora, que ama ler e que, acima de tudo, ela ama borboletas. E ela, então, conhece o Rafael, mas ela meio que, tipo, pro Rafael. Que, gente, eu não sei como ela fez isso, porque pela descrição do Rafael não dá pra ignorar. Mas é aí que as coisas mudam, porque na primeira noite que eles chegam lá, eles são convidados a jantar, lógico, né? E a Nadine tem uma leve discussão com o tio, e o tio acaba trancando ela e o Rafael no porão. E é aí que ele descobre que ele não vai ser livre. Ele vai viver trancado nesse porão. E o tio tem planos terríveis, né, pra ele e pra Nadine. Porque ele precisa, de certa forma, conseguir manipular tanto ela quanto ele, pra que eles não façam nada contra a vontade do cara. Então ele se vê ali entre a cruz e a caldeirinha, porque se ele fizer alguma coisa contra o cara, ele pode machucar o Johnny ou machucar a Nadine. E ele, então, apesar de viver da forma como ele vive, ele é extremamente honrado. Então ele não aceita algumas coisas, mas aos poucos ele vai entendendo que essa é a vida dele e que ele precisa encontrar uma forma de sair de lá. Mas ele não vai sair sozinho, porque ele tem o Johnny e a Nadine. E a história vai se passando, ela então apresenta pra ele a história das Brumas de Avalon, e ele passa a ser o Lancelot dela, e ela sua borboleta. E acontece o inevitável, né? Eles se apaixonam, se envolvem, até o dia em que o Rafael conhece uma pessoa que se dispõe a ajudar. Que conhece a história, que sabe o que tá acontecendo com ele,
que tentou ajudar o cara que tava antes dele, mas não conseguiu, o cara morreu antes. Então, eles armam um plano, mas o Rafael deixa muito claro que ele só vai aceitar tudo isso se a Nadine e o Johnny conseguirem ser resgatados também. Mas é lógico que nada é como parece. Mas o Rafael consegue sair e o Johnny também, dos males o menor. E a Nadine fica presa ali. E aí, 5 anos depois disso, ele já é um homem feito, formado em direito. Ainda luta, porque é a forma que ele encontra de extravasar a sua raiva por tudo que aconteceu na vida dele, por não ter conseguido salvar a Nadine. E ele hoje é rico, porque ele retoma o contato com o avô, que era o pai da mãe dele, que era milionário. Então, todo o dinheiro que ele ganha com as lutas, ele doa para instituições de caridade. E ele está montando uma ONG para ajudar mulheres que estão em situação de risco, mulheres e crianças. Então, tipo, ele é o príncipe encantado que toda mulher quer. E ele recebe um e-mail convidando ele a ir a uma festa, né? Que é uma pessoa que quer fazer uma doação pra ONG. Bom, ele vai. Só que essa pessoa é a Nadine. E ela então conta pra ele que ela conseguiu sair de lá. Que sim, o tio dela ainda está vivo, mas que ela precisa do Rafael pra se vingar dele. E como o Rafael tinha prometido que nunca ia abandoná-la, ele se vê obrigado a ajudá-la. Só que o que antes era um romance fofinho, bonitinho, a gente começa a ver que a Nadine não quer sofrer novamente, não quer que ele a abandone novamente, então ela vai lutar com todas as forças contra esse sentimento. E, gente, meu Deus, sabe quando você chega, tipo, em 60%, 70% do livro, você não consegue mais parar de ler, porque as coisas vão acontecendo em ritmo frenético, e você precisa saber o que vai acontecer com o Rafael e com a Nadine, o que vai acontecer com a merda do tio dela e com todas as outras pessoas que estavam envolvidas ali, se eles vão conseguir convencer as pessoas de que tudo aquilo que eles passaram na verdade. E a Nadine acaba se transformando numa escritora de sucesso, e ela conta a história dela num livro que é um best-seller, e ninguém suspeita em nenhum momento que aquilo tudo possa ter acontecido. Quando ela revela que aquilo tudo era real, o choque das pessoas é impressionante, mas eles conseguem, não perfeitamente, mas eles conseguem a vingança que eles tanto querem. E aí eles se veem livres pra finalmente viver a vida deles. Mas nem tudo é o que parece. Certo? E se eu falar mais, eu vou estragar toda a experiência de vocês. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E se vocês quiserem, é só ir lá no box de descrição que vai ficar o link. Este livro está no Kindle Unlimited. Então, tipo, dá pra ler de graça. Certo? Então, até o próximo e tchau.